Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o artigo científico. Então, o que é um artigo científico? É uma apresentação sintética de um relatório escrito dos seus resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. Então, para que servem os artigos científicos? Então, eles vão ser publicados em revistas e periódicos científicos. Lembra de quando nós conversamos sobre publicação científica? Então, esse é um dos gêneros que vocês vão trabalhar para poder trabalhar com essa publicação, poder fazer. Então, a finalidade é registrar e divulgar a um público especializado os resultados de novos estudos e pesquisas. Da mesma forma, lembra quando nós falamos da função de pesquisa científica? Tá aí, é a divulgação. Então, você precisa divulgar, mostrar, contar para a sociedade acadêmica o que tem feito, o que você fez de pesquisa, como que ela ocorreu, quais são os seus resultados. E o artigo científico é um meio de registrar esse trabalho. Então, a estrutura do artigo científico está dividida nessas 4 partes, que são as preliminares, são as capas, vocês vão ter no guia didático todo o passo a passo de como desenvolver. A sinopse, que vai explicar de que se trata o artigo. O corpo do artigo, nós já vimos também que se refere à introdução, desenvolvimento e conclusão. E a parte referencial, que são os materiais que nós trabalhamos, que nós nos embasamos para desenvolver a pesquisa. O conteúdo dele, como que pode ser trabalhado? Então aqui, o conteúdo pode presentear temas ou abordagens novas, atuais, diferentes, sendo possível. Um estudo pessoal, uma descoberta ou dar um enfoque diferente àquilo que já existe. Como eu disse, não precisa ser algo inédito, nós temos temas na sociedade que já estão sendo estudados e que nós podemos dar um enfoque. Soluções para questões com ideias que apresentam controvérsias, conhecimento de ideias novas ao público intelectual, que pode vir ideia nova também. Os tipos de artigo, nós temos esses 3, que é o argumento teórico, o artigo de análise e o classificatório. Nós temos também, por se tratar para pesquisa científica, tanto nos artigos quanto nos outros tipos de documentos que vocês vão fazer, nós precisamos entender um pouquinho da importância da leitura e de como fazer a seleção desses materiais para poder desenvolver a fundamentação teórica. Então é importante saber trabalhar com as leituras que farão parte da sua pesquisa, pois são por meio delas que você começará a conhecer mais sobre o assunto, que isso vai ser o quê? A fundamentação teórica, e não somente a fundamentação teórica, por meio das leituras você vai conhecer mais para ter mais segurança para poder desenvolver seu tema de pesquisa. O fichamento, ele é uma organização de um resumo de um texto consultado. Então, para a redação de trabalho científico, o fichamento consiste na seleção de ideias relacionando-as ao tema que será trabalhado. Então, o fichamento é um estudo bem aprofundado das teorias que vocês pretendem utilizar na sua pesquisa. Nós temos aí algumas dicas para fazer o fichamento. Então, nós temos a leitura de prospecção, que serve para identificação do nível de dificuldade, fazendo um levantamento dos termos, ideias e expressões que se conhece o significado e que deixam dúvidas. Então, por meio desse tipo de leitura, é onde vai fazer essa análise de vocabulário utilizado. A leitura crítica, ela vai buscar a resolução das principais questões levantadas na leitura inicial, sempre repetindo as leituras para fazer anotações das próprias observações. Porque para eu fazer um documento, uma fundamentação teórica, eu não vou ler a teoria somente uma vez, são várias leituras e eu mesmo, como investigadora, vou fazendo observações em cima daquilo que eu já observei. Então, isso se torna crítico, eu começo a observar pontos, eu começo a me posicionar naquilo que eu li. Então, o resumo pode ser indicativo, apenas com os pontos principais, de forma geral, sobre a leitura apresentada. Crítico, ele também é conhecido como resenha, é quando eu posso me posicionar naquele estudo que eu estou fazendo. Ele pode ser também informativo, ele possui uma estrutura bem mais rígida no que diz respeito à forma de apresentação e ao conteúdo. Então, ele fornece as informações, finalidades, metodologia. E aqui,
que eu estou falando da BNT é porque é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, esse resumo informativo, ele vai ser utilizado nas pesquisas que vocês vão fazer. Então, no artigo científico, vai precisar de um resumo. Numa monografia, você vai precisar fazer um resumo. Então, ele se enquadra nessa classificação. O abstract é a mesma coisa que o resumo, só que ele é a versão inglesa ou espanhola. Depende da língua que a instituição fizer a exigência. Então, é muito comum que se desenvolva o resumo com os quesitos que foram solicitados ali e depois se faça o abstract da mesma forma. A dica que eu dou é cuidado com tradutores de texto, porque nem sempre a versão da língua estrangeira vai ficar fiel àquilo que foi escrito na língua nativa. Então é interessante, mesmo que se faça, mas que se peça para alguém, ou que você tente fazer uma revisão. As palavras-chave também é um quesito do resumo, e ele vai mostrar o que? As palavras que mais se destacaram no texto, na pesquisa. Então, se eu quero fazer uma busca de um trabalho científico, de uma comunicação, eu vou buscar pelas palavras-chave. Isso vai me ajudar em muitos recursos de como eu consigo encontrar determinado trabalho na área ou do assunto que eu desejo. Normalmente nós usamos de 3 a 5 palavras-chave. A resenha crítica, ela é a apresentação do conteúdo também de forma resumida, porém é uma apresentação que eu posso me posicionar. Só que para eu me posicionar, eu preciso conhecer bem aquele assunto. Não é simplesmente eu acho que é bom ou eu não gosto disso. O posicionamento crítico é muito mais que um achismo. Ele é feito por pessoas que realmente entendem daquele assunto trabalhado e fazem ali considerações extremamente relevantes para aquele trabalho, sejam positivas ou até mesmo às vezes negativas, dependendo de como foi escrito. Por isso, o cuidado que nós devemos ter ao redigir um trabalho científico. Então, para escrever uma resenha, é necessário ter conhecimento completo da obra, capacidade de juízo e valor, porque se eu vou fazer crítica, eu tenho que ter essa capacidade de saber fazer esse julgamento de forma profissional, de forma ética. A correção, a fidelidade ao pensamento do autor. Quando fala em fidelidade ao pensamento do autor, significa que eu vou trabalhar, mesmo que eu me posicione nessa obra, eu não posso mudar a ideia do autor, preciso respeitar aquilo que foi feito em texto original. Então, isso é extremamente importante nesse tipo de texto. E a referência do documento apreciado, eu vou ter que referenciar, eu vou apresentar de onde eu estou tirando esses dados que estou pesquisando. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre citações de acordo com a BNT. Então, como tem acontecido desde o início do nosso estudo em metodologia, a importância da pesquisa científica, o que é a pesquisa científica e como ela se desenvolve, um dos critérios de pesquisa científica que nós precisamos saber para desenvolvê-la corretamente é saber fazer as citações de acordo com essas normas. Por quê? A pesquisa científica, lembra que ela é sistemática, então ela tem uma forma, ela tem uma regra e ela precisa seguir normas. Então, o que acontece? Se eu não fizer a citação adequada, eu estou fugindo daquilo que é o caráter, a característica de uma pesquisa científica. Então, as citações são ideias, termos, concepções, trechos transcritos ou reescritos e que foram retirados das obras estudadas. Então, puxando lá da primeira aula, quando eu falava do conhecimento de senso comum, lá eles não buscavam em outras teorias. Aí veio a necessidade do conhecimento científico. Para isso, eu tenho que estudar outros textos. Quando eu estudo outros textos, outras pesquisas, eu preciso fazer o quê? Citar de onde eu estou tirando. Eu não posso simplesmente pegar a ideia, que, mesmo que seja conhecida por várias pessoas, por uma comunidade muito grande, e que eu nem precise falar de quem é aquela ideia, eu tenho que fazer a citação. Isso é uma regra, porque se eu não faço, a minha pesquisa cai em descrédito ou até mesmo em situação de plágio. Então, a finalidade da citação é fortalecer o argumento do pesquisador. Em qualquer hipótese, é obrigatório fornecer a referência. E quando eu falo fortalecer o argumento do pesquisador, vem a importância aqui de que tipo de pessoas, que tipo de obra que eu estou citando.
porque isso também é importante. Se isso vai fortalecer a minha pesquisa, quem que eu estou colocando ali como embasamento? Então é importante ver isso, é importante fazer essa análise, que não é simplesmente também citar um autor, é citar um nome de peso aí para enriquecer a sua pesquisa. E nós temos vários tipos de citação. Então, primeiramente, nós temos a citação direta. Com a citação direta, ela é feita uma transcrição exata do texto original. Então, se ela for em até 3 linhas, eu vou trabalhar com aspas. Isso aqui significa que o texto continua, mas eu não preciso citá-lo inteiro. Então, eu só usei as partes principais, as ideias principais que estão envolvidas aqui. Se são até 3 linhas, eu posso ainda deixar no parágrafo. E como que eu fiz a citação? Aqui é o último nome do autor, o ano que ele produziu a obra e a página que ele retirou esse material. Por que eu tenho que pôr a página? Porque é uma citação direta, porque ela é uma transcrição direta. Então, eu tenho aqui exemplos de como fazer essa citação. Já a citação indireta, ela vai discutir também, ela vai trabalhar com a citação. Então, como vocês veem aqui, eu tenho aqui Lacato, só que agora eu não tenho a página. Por quê? Na citação indireta eu não faço a transcrição direta. A palavra aqui são minhas as palavras. Então, eu li o texto original e eu reescrevi, eu fiz uma paráfrase daquela obra com o meu entendimento. Porém, com o meu entendimento não significa a minha opinião, o meu posicionamento. É o meu entendimento de acordo com o autor e não daquilo que eu acredito que tinha que ser. Então, eu não posso me posicionar. Eu tenho que ser extremamente fiel ao que o autor da obra colocou e fazer isso aqui, a citação da forma correta. A citação da citação. Ela é muito importante conhecer, porém, ela não é para ser usada o tempo todo, por exemplo, na monografia. Por quê? Ela serve assim, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou lendo um autor, e esse autor que eu estou lendo, ele fez uma citação muito bacana e muito interessante. Eu também quero essa citação na minha pesquisa. Então, o que eu faço? Eu vou buscar essa obra, vou tentar ler de forma original. Assim mesmo, não consegui fazer. O que eu faço? Eu vou citar, só que eu preciso fazer uma citação adequada. Por quê? Eu tenho que mostrar que é uma citação de citação. Ou seja, eu tenho aqui 2 obras. Eu tenho Bobbio e tenho aqui Batista. Então, olha só, observe. A citação está feita. Tem a página e aqui, olha, a partir da aspas, aqui nós já sabemos que é uma citação, que é uma transcrição, porque você tem até 3 linhas e essas aspas para ajudar. Tenho a página. E aí, como que eu sei quem escreveu o quê? Até pelo ano a gente pode deduzir. Porém, olha o formato. A obra lida pelo pesquisador, então eu vou considerar que o pesquisador aqui é você, aluno, ok? Então, você leu Batista, Neuza Chaves, ok? Então, o livro dela foi esse aqui, Democracia e Patrimonialismo, e segue, ok? E Neuza, essa autora aqui, ok? Que é você, leu quem? Leu o Bobbio, ok? Então, ficou dessa maneira. Por isso ficou dessa maneira. Então, quem que foi o autor aqui? É o Batista. Então, ele, em 2002, ele, em 2002, fez a leitura, fez esse estudo e assim citou a outra autora, ok? O grifo na citação direta é quando eu preciso fazer algum tipo de destaque na citação, mas esse destaque não está na obra original. Então, como acontece aqui? Isso aqui, por exemplo, eu que precisei fazer esse em itálico. Então, eu vou escrever o quê? Grifo nosso, após a referência. Os erros mais comuns em trabalhos científicos. Então, o excesso ou ausência de citação direta. Por que o excesso não é legal?
Porque a citação direta, ela é a transcrição. Então, é como se eu só estivesse copiando o texto original. Então, o que é mais interessante? Se eu realmente entendi, eu tenho que parafrasear mais. Esses recursos de citação diretas, eles são muito usados quando, às vezes, eu tenho termos que eu não consigo parafrasear. Às vezes são termos técnicos, expressões muito prolixas, eu não consigo passar para uma linguagem diferenciada ou mais simples. Então, eu faço a citação direta. E, no caso, outro tipo de problema é o uso de bibliografia desatualizada ou inadequada. Isso aqui é um problema seríssimo, porque tudo tem mudado, é tecnologia, são visões de ensino, seja o que for, tudo muda. E são muitos pesquisadores na comunidade acadêmica. Então, sempre nós temos que estar atualizados daquilo que está acontecendo antes de usar aquela bibliografia, porque senão a minha pesquisa, o que acontece? Cai em descrédito. A presença no texto de informações que deveriam estar em notas de rodapé. Às vezes são observações assim, de explicar o local de nascimento de uma pessoa e depois que ela mudou para outro lugar. Se é uma pessoa realmente que eu preciso identificar essas características dela. Isso não precisa estar no meio do texto, isso vai lá para rodapé. Daí quem estiver fazendo a leitura, se tiver interesse, lê as curiosidades lá e as informações extras. Por que não é legal estar no texto? Porque você pode se perder, porque o leitor vai se perder. Então são tantos assuntos no mesmo parágrafo que acaba perdendo o foco da leitura. Citações sem discussões, sem apresentar a análise do pesquisador. Eu simplesmente vou fazendo citação direta, citação direta, citação direta e eu nunca faço um comentário em relação a isso. Não é legal, porque eu tenho que citar e explicar aquilo que eu citei. As citações longas demais, isso tem que tomar muito cuidado, porque parágrafos muito longos, com períodos muito longos, ele fica muito cansativo. Então eu começo ali a escrever e vou levar umas 5 linhas no mesmo assunto, sem vírgulas ou sem ponto final no meio dessas 5 linhas. Então eu preciso quebrar esse período em orações menores para que eu possa respirar. Enquanto leitor, eu tenho que respirar para dar prosseguimento e conseguir fazer aquela leitura. E também para eu não me perder no assunto. E não referenciar a obra citada na forma da BNT. Isso pode invalidar a minha pesquisa se eu não fizer isso. Então, a citação pode ser feita com um autor, a citação pode ser feita com 2 autores, citação de 3 autores, com mais de 3 autores. Então, como vocês observam, para tudo isso tem um modelo que vocês vão ter detalhadamente no guia didático e aqui nesses slides. É interessante seguir essa forma correta, porque isso é uma padronização. E tudo que nós fazemos na pesquisa científica que não está de acordo com a padronização, pode fazer com que a minha pesquisa seja rejeitada. Vamos dar início à nossa aula sobre elementos textuais, como deve ser o corpo do trabalho científico. Então, até o momento, nós temos estudado o porquê do trabalho científico, tema, viabilidade, problemas de pesquisa, tudo que você deve fazer para ir desenvolvendo a sua monografia, o seu TCC. E, para isso, não é só eu fazer a citação, conforme nós vimos na aula passada. Eu preciso também saber escrever esse texto. Como é que eu vou escrever? Então, nós temos aqui, para complementar esses estudos, nós temos agora os elementos textuais que compõem a parte escrita dessa pesquisa. E aí, como que nós vamos fazer isso? Nós temos que ter a clareza das partes do trabalho. Então, eu tenho aqui a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Esses itens também nós já discutimos, já foi apresentado para vocês como funciona. O uso da linguagem científica. Então, como que eu vou fazer esse trabalho? Eu tenho aqui que eu preciso ter em mente qual que é o meu público-alvo. O meu público-alvo sempre vai ser o direcionamento do tipo de escrita que eu vou utilizar. Então, no caso da pesquisa científica, quais são os nossos públicos? Nós temos o público interno, que é a comunidade técnica, acadêmicas e científicas, e o público externo, que são os leigos, que podem ter interesse, mas não dominam a área científica. Lembra de divulgação e difusão? Se encaixa aqui, porque toda pesquisa ela não pode ficar engavetada. Ela tem a sua função social e ela tem que ser divulgada. Então, nós temos algumas características desse público, nós precisamos
observar algumas características. A impessoalidade, sempre redigido em terceira pessoa, evitando expressões minha pesquisa, o eu acho, eu prefiro. Por que não pode? Voltamos lá para a primeira aula, conhecimento do senso comum. Lá tinha toda aquela subjetividade, tinha toda aquele envolvimento da pessoa com o seu objeto ali. Por quê? Era a pessoa, eu faço assim, porque eu acredito que foi me passado para mim. Aqui não. Nós temos que sair dessa relação de intimidade com o texto, partir para a terceira pessoa, mesmo que eu esteja falando de mim na pesquisa, a pesquisadora, que seja eu vou usar em terceira pessoa e vou evitar esse tipo de intimidade para não cair no descrédito da minha pesquisa. A objetividade, essa linguagem pessoal e objetiva afasta do campo científico pontos de vista pessoais que deixem transparecer impressões subjetivas, não fundadas, sobre dados concretos. É lá do senso comum, como nós já falamos. A modéstia e cortesia. Só é uma questão de estilo aí do pesquisador, de ter o cuidado, que por mais que ele tenha consciência que a pesquisa dele é realmente boa, e nós sabemos quando fazemos alguma coisa que é realmente bom, eu não posso ficar ali me gabando, levantando essa pesquisa. A pesquisa que realmente é boa, ela vai se destacar pela qualidade dela. A própria estilo de linguagem, o conteúdo dela, os resultados dela apresentados vão elevar e dar o destaque merecido ao autor. As características da linguagem científica. Ela é informativa e técnica, racional, firmadas em dados concretos, a partir dos quais analisa, compara e sintetiza, argumenta, induz ou deduz e conclui. Ela é testada. Tudo que nós temos na pesquisa científica precisa ser verificado. Então, é essa linguagem que nós vamos trabalhar. A informativa que vocês já viram e a técnica de acordo com cada área ou assunto abordado. A clareza, que é a característica primordial. A linguagem científica é acadêmica e didática. Seu objetivo é comunicar conhecimentos e informações com precisão e objetividade. Se eu não fizer dessa forma, o meu texto vai ser confuso, ele pode trazer ambiguidade. Então eu preciso trabalhar com a clareza, porque outros autores vão ler a minha pesquisa. Alunos, estudantes vão ler a minha pesquisa. Então aquilo que eu estou descrevendo, que eu estou colocando em registro, tem que ser com uma linguagem que as pessoas possam realmente entender. E linguagem adequada. A linguagem formal, trabalhando o padrão da língua portuguesa, seguindo corretamente os padrões e seguindo as normas técnicas de pesquisa científica. O uso do vocabulário comum. Eles existem, sim, na pesquisa. Porque, como eu estava falando, ela tem que ter clareza. Ela tem que ser simples. Então, eu preciso explicar a minha pesquisa de forma simples. Porém, não significa que eu vou usar linguagem informal. E também no caso da linguagem científica, os símbolos utilizados, eles vão aparecer aqui. Então, eu tenho que saber escolher qual vocabulário adequado. Eu tenho aqui a questão é que alguns símbolos representam mais de um significado. Ou seja, antes de definir o vocabulário que eu vou trabalhar, o repertório que eu vou trabalhar na minha pesquisa, eu tenho que identificar, nessa pesquisa, o vocabulário X significa isso. Porque às vezes, em outros contextos, ele pode significar outra coisa. Nesse caso, né, a linguagem científica deve ser clara e muito bem selecionada, evitando a ambiguidade. O que é ambiguidade? É confusão de ideias. O uso do vocabulário técnico. Então, cada ciência possui uma terminologia específica que acompanha o seu desenvolvimento e evolução. E dessa maneira, o vocabulário também se enriquece e se aperfeiçoa com os resultados científicos. À medida que a ciência avança, o vocabulário avança junto. A linguagem, ela vai sempre, tanto no nosso cotidiano quanto na ciência, ela também vai mudando. Novos símbolos, novos termos vão aparecer. Por quê? Porque a evolução tecnológica, ela está muito rápida e a linguagem vai acompanhar isso tudo. As características de fraseologia. O que é isso? Então, elas precisam ser simples, as nossas frases.
E cada uma delas deve conter apenas uma ideia, mas que a envolva completamente. Como eu já citei antes, os períodos longos, eles podem trazer confusão. Por quê? Ele vai fazer com que o leitor se perca no meio daquele assunto todo. Então, é nisso que entra a questão da frase ser simples. E cada uma delas, somente uma ideia. Porque se eu tenho um parágrafo longo, com períodos longos e com mais de um assunto desenvolvido, pensa na situação do leitor para entender a sua ideia. Ela vai perder a clareza, o seu texto vai ficar pesado e cansativo. Então, o resultado vai ser o fracasso, possivelmente. Então, é bem mais harmonioso escolher orações curtas, que vai facilitar o entendimento do leitor. As abreviaturas e siglas, que vocês têm uma lista que está tanto nos slides e vocês também podem encontrar no guia didático, que são muito comuns na linguagem acadêmica e os significados de cada uma delas. Estão aqui, que eu espero que vocês utilizem nas pesquisas de vocês. Aqui é fechamento do nosso capítulo 3 e eu tenho aqui algumas sugestões de leituras para vocês. Agradeço pela atenção, até a próxima aula.